Como vai? Tudo bem? Hoje vamos finalizar a geometria métrica através de uma coleção de exercícios que vão misturar os vários sólidos. A esfera, o cone, pirâmides, tetraedros. Vamos procurar fazer uma coleção de exercícios misturando esses sólidos, ok? Vamos à primeira questão. Me acompanhe na tela. Qual o volume da esfera inscrita no cubo? Bem, observe que o diâmetro da esfera coincide com a aresta do cubo. Portanto, o raio da esfera vale a metade dessa aresta. Como é que você calcula o volume de uma esfera? Aqui vamos procurar recordar a matéria já vista anteriormente. 4/3 de πr, que é o raio da esfera, ao cubo. Vamos substituir então o r, que vale a sobre 2. O volume fica 4/3 de π a sobre 2 ao cubo. A sobre 2 ao cubo resulta a ao cubo sobre 8. Simplificando, temos para o volume dessa esfera inscrita, que está no interior deste cubo, o volume πa ao cubo sobre 6. Bom, gente, nessa primeira questão, o que você percebeu? A esfera está no interior, ela está inscrita no cubo. Qual é o principal elemento que você não pode deixar passar? De que o diâmetro da esfera coincide com a aresta do cubo, ok? Bem, vamos a uma segunda questão de aplicação. Acompanhe atento na tela. Como você pode perceber na figura, a altura do cilindro coincide com o diâmetro da esfera, a altura igual a 2r. Bem, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. E a área da base é πr². A altura, nesse caso, 2r. Resulta, portanto, o volume igual a 2πr ao cubo. Bem, gente, neste caso, a esfera está no interior, ela está inscrita no cilindro. Portanto, o raio da base do cilindro coincide com o raio da esfera. E o diâmetro da esfera, que foi o principal elemento usado nesta questão, é a altura do cilindro, ok? Bem, vamos a mais uma questão de aplicação. Qual a área total do cubo inscrito na esfera? Bem, essa é uma questão que vai exigir um pouquinho mais de atenção. Se você observar a figura, o que você vai perceber? Você tem que perceber que a diagonal do cubo, e que nós vimos em algumas aulas anteriores, vale a raiz de 3, onde a é a aresta do cubo, coincide com o diâmetro da esfera. Podemos então dizer que a aresta do cubo vale 2r sobre a raiz de 3. Como calculamos a área total de um cubo? O cubo possui 6 faces quadradas. Portanto, a área total é a área dessas 6 faces, 6 vezes a aresta ao quadrado. Substituindo o valor da aresta encontrado, temos o quê? 6 vezes 2r sobre raiz de 3 ao quadrado. 2r sobre raiz de 3 ao quadrado vai ficar 4r ao quadrado sobre 3. Simplificando com o 6, resulta 8r ao quadrado. Bem, gente, essa questão já exige um pouco mais de atenção. Você não pode esquecer que o diâmetro da esfera coincide com a diagonal do cubo, cuja fórmula vimos em algumas aulas anteriores. Aresta do cubo multiplicado por raiz de 3. Importante essa informação, hein? Bem, vamos a mais uma questão de aplicação. Me acompanhe. Qual o volume do cilindro inscrito no cubo? Como você pode perceber, o diâmetro da base do cilindro coincide com a aresta do cubo. Podemos dizer que o raio da base do cilindro é meia aresta, é a sobre 2. A altura do cilindro coincide com a aresta do cubo, h igual a a. Como é que você calcula mesmo o volume de um cilindro? Área da base
multiplicado pela altura. A área da base é a área de um círculo, πr ao quadrado, e o volume basta multiplicar pela altura. Substituindo esse r por a sobre 2, o que nós temos? Que o volume é π a sobre 2 ao quadrado vezes a altura, que vale a. Resulta, portanto, π a ao cubo sobre 4. Bom, gente, e nesse caso em que o cilindro está inscrito no cubo, o que você deve guardar? Primeiro, que a altura do cilindro é a altura do cubo e que o diâmetro da base do cilindro é a aresta do cubo. Vale até a pena ressaltar que esse cilindro é um cilindro equilátero. Se você seccioná-lo pelo eixo, o que você vai ver? Um quadrado. Vimos isso em aulas anteriores. Muito bem, vamos a mais uma questão de aplicação. Me acompanhe na tela. Bom, como você pode perceber, a altura do cilindro coincide com a aresta do cubo, h igual a A. Já o diâmetro da base do cilindro coincide com a diagonal do cubo. E a diagonal de face do cubo é a raiz de 2, é a diagonal de um quadrado. Portanto, resulta para o raio do cilindro, da base do cilindro, a raiz de 2 sobre 2. Como é que a gente calcula a mesma área total? Essa questão está aqui exatamente para rever esse conceito. A área total de um cilindro é a sua área lateral mais 2 vezes a área da base. Temos duas bases. A área lateral é a área do rótulo. 2 πr vezes h. Mais 2 πr ao quadrado, que é a área das duas bases. A área total resulta, portanto, 2 multiplicado por π, a raiz de 2 sobre 2, que é o raio, vezes a, que é a altura, mais 2π, a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Efetuando esses cálculos, o que nós temos? π ao quadrado, raiz de 2, que corresponde à área lateral, mais π ao quadrado. Podemos colocar o π em evidência, vai resultar para a área total, π raiz de 2 mais 1, a ao quadrado. Vamos repassar o principal dessa questão. O diâmetro do cilindro, da base do cilindro, coincide com a diagonal de base do cubo. Além disso, como é que você calcula a mesma área total de um cilindro? Você deve considerar a área lateral, que é a área do rótulo da lata, mais o quê? Mais a área das duas tampas, ok? Bem, gente, vamos a mais uma questão de aplicação. Acompanhe atento na tela. Qual o volume do cone equilátero circunscrito à esfera? Bom, essa questão é bastante interessante porque envolve também semelhança de triângulos. É muito interessante para o examinador cobrar um assunto da geometria plana dentro de uma questão de geometria métrica. É muito interessante e frequente esse tipo de exercício. Observe a figura e note o seguinte. Do triângulo OAT, usando o teorema de Pitágoras, temos o quê? X ao quadrado mais R ao quadrado, que é o raio da esfera, é igual a 2R ao quadrado. X ao quadrado mais R ao quadrado é igual a 4R ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3R ao quadrado se subtrairmos R ao quadrado dos dois membros. Extraindo a raiz, temos que x, que é a medida de AT, é igual a R raiz de 3. Observe a semelhança entre o triângulo OAT e o triângulo CAB. Triângulos que possuem ângulos iguais, os dois são retângulos, e que, portanto, vão ter lados proporcionais. Vamos montar a proporção. BC está para OT, assim como BA está para AT. BC é R, raio da base do teu cone. OT, raio da esfera. BA, 3 vezes o raio da esfera e corresponde à altura do cone. AT, medida calculada anteriormente, vale R raiz de 3.
Bem, daí concluímos que R é igual a 3 vezes o raio da esfera sobre raiz de 3. E resulta R igual ao raio da esfera raiz de 3. Bem, mas o que a gente precisa calcular aqui é o volume deste cone. Como é que se calcula mesmo o volume do cone? 1/3 da área da base vezes a altura. Lembra? É a mesma expressão utilizada para o cálculo do volume de uma pirâmide. Só que no caso essa pirâmide tem a base circular. Portanto, a área da base é πr ao quadrado. E o volume é igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Substituindo o r e o h, temos 1/3 de π, raio da esfera raiz de 3 ao quadrado, multiplicado por 3 vezes o raio da esfera, 3 vezes r. Resulta, portanto, um volume igual a 3πr ao cubo. Bom, gente, esse tipo de exercício é bastante frequente, como eu já havia salientado, e é interessante que você venha treinar, que você dê uma certa atenção a esse exercício. Bom, vamos a mais uma questão de aplicação? Me acompanhe na tela. Qual a área total do octaedro regular inscrito na esfera? Observe o triângulo retângulo e a aresta do octaedro se relaciona com o raio da esfera através do teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a r ao quadrado mais r ao quadrado. 2r ao quadrado, portanto, a aresta é r raiz de 2. Resulta, portanto, para a área da face, a área de cada face, que é a área de um triângulo equilátero, a ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e substituindo este a por r raiz de 2, temos o quê? R raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. R ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, se você simplificar a expressão. Esta é a área de cada face do octaedro. O octaedro ele é formado por 8 faces triangulares, 8 triângulos equiláteros. A área de cada triângulo equilátero, r ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, multiplicado por 8, resulta, após simplificação, área total igual a 4 raiz de 3 r ao quadrado. Bom, gente, agora vamos tratar desse mesmo exercício, só que calcular o volume. Vamos tratar de volume, também do octaedro. Acompanhe na tela. Qual a razão entre os volumes do octaedro e da esfera circunscrita? O volume do octaedro nada mais é do que o volume de duas pirâmides de base quadrada. 2 vezes 1/3 de a ao quadrado vezes r. A ao quadrado, a área da base. A base é um quadrado. A altura, como você pode perceber, é r. É o raio da esfera. Isso para cada pirâmide que compõe o octaedro. Resulta, portanto, 2/3 de r raiz de 2 ao quadrado vezes r. 4/3 de r ao cubo. O volume da esfera, por sua vez, é a expressão conhecida e importante para você, 4/3 de πr ao cubo. E a relação entre esses dois volumes vai resultar, após simplificação, 1 sobre π. Bom, gente, eu acho que com essas questões dá para você ter uma visão geral, relacionar, ter retomado as principais fórmulas aí da geometria métrica, tá? Ótimos exames para vocês. Muito boa sorte. Sucesso!